Porque você não deveria e não deve comemorar o 15 de novembro e a verdadeira razão pela qual o Brasil ainda não atingiu o patamar de potência. 15 de novembro. Nós já aprendemos diversas vezes nas escolas que foi uma grande data na qual o progresso começou a se mostrar verdadeiro em nosso país e que o povo estava junto com o Marechal Deodoro. Não tinha povo, né? A verdade é que o 15 de novembro, a conhecida Proclamação da República e o como realmente foi golpe da República, não teve a participação popular e que raptou os sonhos de muitos brasileiros. Mas vamos entender com detalhes como que isso aconteceu e o verdadeiro motivo de sermos um país atrasado. Agradeçam ao Marechal Deodoro e à República. O Império do Brasil já vinha desfrutando de grandes avanços, principalmente depois que a abolição foi feita pelas mãos da princesa Isabel. Isso fez com que diversos setores da elite, principalmente, ficassem descontentes com a coroa, como por exemplo os setores que eram dominados pelas elites latifundiárias que haviam perdido sua mão de obra, bem como alguns setores do exército que se sentiam desprestigiados. Esses, como uma atitude revanchista contra o imperador, queriam uma república. Só que os republicanos não tinham nenhuma desculpa para transformar o Brasil em república, porque a abolição da escravidão, que era um dos temas que os republicanos muito usavam como desculpa para proclamar a república, foi feita pelo Império. O federalismo estava começando a engatinhar, com as províncias, hoje os estados, recebendo uma autonomia maior. Então não havia nenhum meio factual, nenhuma desculpa própria para que os republicanos justificassem a implantação da república mais. Apenas um golpe militar. E a única forma de conseguir que um grande militar unisse as tropas em favor de uma causa republicana seria através das mentiras. Como assim aconteceu? Durante todo o mês de novembro, notícias falsas começaram a ser publicadas, envolvendo principalmente o primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro era aquele no qual estava concentrado o poder executivo no Brasil Império. Éramos uma monarquia constitucional parlamentarista, com o grande poder na nação sendo dividido entre chefe de governo e chefe de Estado, o primeiro-ministro e o imperador, gerando assim uma grande estabilidade. Então, o primeiro-ministro era o alvo principal dos militares, visto que a figura de Dom Pedro II era muito querida por toda a população e qualquer notícia falsa contra Dom Pedro II seria rapidamente desmascarada pela própria população. Então, começaram a espalhar notícias de que o gabinete do primeiro-ministro mandaria prender Deodoro da Fonseca. Eram notícias inverídicas, mas foram suficientes para que Deodoro, descontente com essas possibilidades, entrasse no gabinete e depusesse o primeiro-ministro. Porém, quando Deodoro fez isso, seu objetivo não era destruir a monarquia, e sim mudar o gabinete que aos seus olhos era nocivo ao exército. E assim, ao terminar de tirar de seu cargo o primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto, Deodoro retirou seu chapéu e deu um grande viva ao imperador. Ué, na escola eu ouvi que era um viva a república, mas a verdade é que o viva foi dado ao imperador e a república foi decretada pelo Deodoro enquanto estava na sua cama na mesma tarde do dia 15 de novembro, adoecido. Deodoro era amigo do imperador Dom Pedro II, amigo pessoal, e lhe devia inclusive favores, como está retratado pelo Visconde de Ouro Preto no discurso que Deodoro fizera ao depor todo o gabinete do primeiro-ministro. Inclusive, em setembro, Deodoro havia escrito por meio de carta ao seu sobrinho que, abre aspas, meu sobrinho, não te metas em coisas republicanas. Além disso, neste mesmo mês de setembro, no mesmo ano, 1889, deste fatídico golpe, Deodoro havia dito que república no Brasil era coisa impossível
e que, se o fizesse, seria uma completa desgraça. Palavras dele que apenas confirmam que não havia motivo pessoal para que ele decretasse a república. Mas uma última mentira, que foi usada pelos militares que, descobrindo que Deodoro não era republicano, como já o sabiam, mas tinham esperança de que ele mudasse com as notícias falsas, aproveitaram para contar que, sabendo da deposição do ministério, o imperador havia convidado para o gabinete o deputado Silveira Martins. Silveira Martins foi um rival, não apenas político no Rio Grande do Sul para Deodoro, mas foi um rival amoroso. Disputou com Deodoro o amor da mesma mulher. Deodoro teve a infelicidade de perder para Silveira Martins e era este mais um dos motivos para que Deodoro ficasse insatisfeito com a possibilidade de que ele fosse chamado para o ministério. Sabendo disto e temendo que isto fosse verdade, Deodoro mandou avisar para o povo que a república estava feita. Com isso, os militares marcharam rumo à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aonde cantaram o hino nacional da França e hastearam esta belezura, esta bandeira norte-americana com as cores verde e amarela. Que original! Enquanto essa daqui é a bandeira que nos representa, ele escolheu começar a história da República mostrando que nós não temos identidade própria com ela. Agradeço a Deodoro e aos militares, seus amigos, por terem escolhido essa bandeira, porque a bandeira que inaugura a República mostra que a República, por completo, quer desconectar o verdadeiro passado do Brasil de seu povo. Depois dos acontecimentos do dia 15, os republicanos exilaram a família imperial e, temendo que a população descobrisse, aproveitando a rapidez com a qual todos os acontecimentos tomaram seus cursos, às 3 da madrugada, a família imperial foi exilada para a Europa, ficando sob banimento por mais de 3 décadas. Depois disso, Deodoro e outros militares, inclusive que se tornariam presidentes da República, fizeram e praticaram diversos golpes e diversas incursões militares contra o povo brasileiro, fuzilando um a um dos que não concordassem com o regime republicano. Temos como exemplo a Revolta de Canudos, temos como, por exemplo, a Revolta da Armada, temos também as outras revoltas que aconteceram em Florianópolis e em diversos outros lugares. A República foi nossa primeira ditadura. Saiba que mesmo com a República, seu primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, deu um golpe neste regime que ele ajudara a implantar, porque estava descontente com a Constituinte e foi deposto do governo pelos seus amigos que o ajudaram a expulsar do Brasil o regime que verdadeiramente prezava pela democracia. Por isso, o 15 de novembro não é uma data a se comemorar. O 15 de novembro deve ser lembrado como um dia obscuro na nossa história, como um dia no qual o verdadeiro progresso do Brasil foi interrompido por um momento que até hoje aguarda ser retomado. Há 134 anos nós estamos esperando um futuro que nunca chega. Mas eu fico contente em saber que este futuro não está morto, está mais vivo do que nunca. Nossa família imperial está em nosso país, não nos abandonou. E nos dias de hoje, mesmo sem recursos, o máximo fazem para atender as demandas do povo e estar junto do mesmo. Como vemos, por exemplo, ao nosso imperador por direito, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que em diversas ocasiões se mantém nas manifestações populares. A última e mais recente, na qual Sua Alteza Imperial Real participou, a Marcha contra o Aborto no mês de outubro, é um desses exemplos. No desastre natural que aconteceu em Petrópolis, em 2022, Dom Rafael de Orleans e Bragança, sobrinho de Dom Bertrand, ajudou o que fosse necessário para que as limpezas fossem executadas em Petrópolis. A família imperial se posiciona a favor do Brasil.
E ela não é apenas uma opção, ela é a opção mais plausível e que se encaixa de forma melhor no nosso país. Pois nós não somos um país republicano, somos um país monarquista, somos um império democrático que atende à vontade do povo, que atende às necessidades do mesmo e que, acima da política, coloca o bem da nação. Isto é um império à frente de uma república. A república concentra-se e institui-se em cima de governos provisórios e temporários, de 4 em 4 ou de 8 em 8 anos. Projetos não podem ser pensados para o futuro de uma nação em tão pouco tempo. O império, independentemente da ala ideológica do primeiro-ministro, o imperador garante que projetos de interesse nacional não parem entre um e outro mandato e sempre continuem. Neste dia 15, não comemore a República, mas proteste contra ela e exija o retorno do Império. A família imperial está a postos, apenas aguardando o chamado do povo para que possa voltar e o servir como historicamente o fez e como neste momento está disposta a novamente fazer. Agradeço por ter assistido até aqui. Deus abençoe a todos. Ave Império. Viva a restauração do Brasil. Viva Dom Bertrand.